verdadeira necessidade. Mais uma vez, meus irmãos, boa noite a todos, que sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos iniciando a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo 128, Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Aí é a nossa reflexão de hoje sobre a liberdade, do qual Paulo fala. Como é que nós estamos usando a nossa liberdade, meus irmãos? Nós somos aquele prisioneiro, né, que tem prisão domiciliar, né? Temos a liberdade nesta casa, planeta Terra, mas nem por isso devemos continuar nos nossos erros, né? Nas nossas imperfeições. Pelo contrário, temos essa liberdade para que possamos trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar a verdadeira prática da caridade, sempre no sentido do bem, fazer o bem, né? Aceitar ou pedir a ajuda, ajudar o nosso semelhante. O verdadeiro sentido é andarmos sempre de mãos dadas, não é? Uns ajudando os outros. E não usarmos a liberdade que temos para continuarmos nos nossos equívocos. Porque assim atrasa, sabemos que atrasa a nossa caminhada evolutiva. Então, usemos esse tempo, essa liberdade, usando todo o aprendizado, trazendo para nós todas as ocasiões, essas montanhas, essas pedras do nosso caminho, que possamos tirar daí um aprendizado, né? Caminhar com Jesus, nunca nos arrependermos disso, né? Caminhar com Jesus, confiantes, né? E a nossa mensagem é essa. Emmanuel nos diz assim: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração, ou seja, o desligamento de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar, ou seja, para desonrar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional, e dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado, ou seja, no instante oportuno de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Um dos que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos. No entanto, o Pai concede relativa liberdade
a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Olha só, graças a Deus. Já convido o nosso irmão, o senhor Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e alegria no coração de todos nós. Só podemos agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar as considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que nem desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Rita. Graças a Deus. Obrigado, senhor Gilson. E assim eu peço permissão a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, irmão Bezerra de Menezes, para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje, convidando o senhor Arlindo para fazer a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, Rita, obrigado por mais esta oportunidade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E vamos hoje dar continuidade ao capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e começando a nossa explanação pelos itens 1 e 2, como todos nossos irmãos fizeram ao decorrer dessa semana. Então vamos aqui ao item 1. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Essa lição está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E nos dois, nos fala Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, porque agora chorais, porque rireis. E aqui a complementação do que foi lido aqui numa lição de Lucas, no capítulo 6, 24 e 25, que nos diz: Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que rides, agora porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Fazer uma pequena observação aqui nesse final dos 2 capítulos, que já foram bastante comentados e explanados nesta semana. Aqui, quando ele fala, mas ai de vocês ricos, não está se referindo aos ricos materialmente, porque nós sabemos que existem ricos, dono de grandes impérios, que são pessoas justas, buscam aplicar os seus recursos em benefício dos seus semelhantes, proporcionando trabalho, salário dignos e consideração por cada um deles. Os ricos aqui, que se refere à parábola, é exatamente os ricos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de inveja. Todos esses males se apresentam naquelas pessoas menos avisadas ou que acham que não devem satisfações a ninguém e que conduz as suas vidas de acordo com as suas posses, com os seus recursos e com as suas más inclinações. Então, são esses que, quando chamados a prestar contas, terão necessidade, a fome que eles terão é de conhecimento, de amor ao próximo e de respeito às leis de Deus. E eles, com certeza, quando adquirirem essas virtudes, voltarão a rir e secarão as suas lágrimas. Agora vamos para a nossa leitura aqui nas explicações de Kardec, a partir do capítulo 23, que vai tratar os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Por quê? A felicidade sem mescla não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de as procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que o pode agitar e o perturbar. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não lhe cabe senão evitar. A nossa obrigação como espíritos encarnados aqui no planeta, filhos do mesmo Pai, e pela oportunidade que nos foi dada de estudar a doutrina espírita, aprender alguma coisa dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, das suas leis, das suas orientações e do seu amor incondicional, que nos mostrou o caminho do bem para cada um de nós. Depende do livre-arbítrio de cada um cumprir aquilo que ele determinou ou buscar os prazeres, como bem falou na leitura aqui, nas coisas perecíveis. Os tormentos, todos nós temos, de uma escala maior ou menor, mas a maioria deles somos nós mesmos os artífices desses tormentos. Se nós nos deixarmos levar pela vaidade,
pelo orgulho, pela cupidez, pela inveja, tentarmos a todo custo adquirir algo a nível material que possa se equiparar com o nosso vizinho, com alguns dos nossos parentes e familiares, nos sentir atormentados por ter aqueles tão próximos da gente, tão aqui bem aquioados, tão bem beneficiados pelos bens materiais, e nós não temos. Então, o que nos resta é invejar, desejar aquilo para nós e nos lançarmos a atos e aventura para poder conseguir. Então, esses tormentos é que nos leva à queda e ao nosso desmoronamento dentro da doutrina que nós recebemos do nosso mestre maior para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para que nós nos conheçamos melhor e busquemos realmente trilhar o caminho da verdadeira paz e equilíbrio, deixando de lado todas essas mazelas que tanto nos infelicitam. Haverá maiores tormento que aqueles causados pela inveja ou ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causa insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar os insensatos como ele, a cólera do ciúme, de que estão possuídos, pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenenam sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. É verdade, meus irmãos, quanto mais nós nos lançarmos a aventuras improdutivas para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa cobiça, a nossa inveja, nos afastamos das leis divinas e dos bens que o céu nos proporcionará, se nós voltarmos às nossas atitudes, à nossa conduta para as coisas de Deus, para as coisas do céu, para que nós possamos merecer, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, de nos despojarmos de todas as mazelas que nos atingiram até o momento do nosso despertar, aí sim poderemos seguir o caminho reto, amparado pelas leis, pelos ensinamentos do Mestre e alcançar realmente uma das moradas celestes que o Pai preparou para cada um de nós. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda, e é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e acalma no meio das tempestades da vida, não será felicidade.
Fenelon, Lyon, 1860. Muito bem colocado aqui esse capítulo, esse parágrafo aqui do item 23, quando nos fala das alegrias e do momento em que nós deixamos de olhar para cima e olhamos para baixo, olhamos em volta de nós e constatamos que em situações mais aflitivas, mais carente, mais miserável do que a nossa, existe milhões de nossos irmãos. E para que nós nos completemos, nos alegremos em estar diante desse quadro, vamos praticar o amor, a caridade, a benevolência, a benemerência, auxiliar à medida das nossas posses àqueles que mais necessitam, àqueles que têm menos do que nós, para que possamos ter um pouquinho de alegria na hora do nosso repouso e fazer aquela célebre, aquele célebre questionamento que Santo Agostinho fazia de si próprio quando encerrava as suas jornadas diárias. Vamos fazer uma autorreflexão e pensar com nós mesmos, buscar no íntimo dos nossos corações, na nossa mente, e dizer assim: o que fiz hoje de bom? O que eu pude fazer para amenizar a dor e o sofrimento dos meus irmãos? Quantas lágrimas enxuguei? E quantos deixei de fazer? Quais serão as consequências dos meus atos, bons e maus? Então, esses questionamentos são necessários ao nosso dia a dia para que continuemos buscando cada vez mais guardar dentro de nós aquele sentimento de acolhida, de caridade, de diálogo, de perseverança no trato para com todos os nossos irmãos. Aqui vamos continuar nossa leitura já no item 24, que fala a infelicidade real. Observemos que essa leitura de hoje sempre está nos trazendo, assim, como a gente costuma falar sobre Emmanuel, um puxão de orelha. Primeiro, os tormentos. Segundo, a infelicidade. E terceiro, a maledicência. Essa é cruel, mas vamos chegar até lá. Item 24. Todo o mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Eu venho vos dizer que quase todo o mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem?
deixai-me se há, não, perdão, dizei-me se a tempestade que quebra vossa árvore, mas semeia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? É a verdade mais pura e cristalina que nós podemos tirar dessa lição aqui do Girardin. Porque muitas vezes nós somos acometidos de uma doença, de um mal qualquer, e começamos a maldizer, começamos a blasfemar. Mas não temos a capacidade ainda de raciocinar que tudo na nossa vida é dádiva do Criador. E se ele nos concedeu a oportunidade de receber esse mal e suportá-lo com dignidade, com alegria, com perseverança, com fé, sairemos vitoriosos. E essa passagem será de grande valor para a nossa caminhada futura, porque tiraremos dali lições valorosas para poder enfrentar os próximos contratempos que advirão de qualquer outra consequência. Quando ele nos diz aqui sobre a questão do fogão sem lume, o berço vazio, se a criança, aquela imagenzinha que nos trazia alegria, teve a vida ceifada antecipadamente, é porque a vida dela já foi determinado aquele curto período. É como nosso irmão Juarez falou, são os espíritos concluintes. Eles vieram apenas concluir um período que faltava na sua elevação, na sua transformação e, quem sabe, na sua passagem para um mundo mais elevado. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura, que é esse entendimento, essa compreensão que muitos de nós ainda não temos, apesar do Cristo nos dizer que o reino dele não era nesse mundo e que existe muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essas moradas são as moradas celestes para a qual nós iremos um dia, né? Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas, equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, e agitação vã. É a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras
mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. São aqueles tormentos, são aqueles males que construímos dentro de nós e procuramos para nós, que nos causam todos esses tormentos e esse sofrimento. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem a luta dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens, suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna, o seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Delfim de Girardin, Paris, 1861. Muito verdadeira essas últimas palavras aqui do nosso espírito, que temos que acompanhar a evolução do tempo, a evolução do planeta e a evolução da humanidade, para poder nos colocarmos de acordo com as leis divinas e com a nossa vontade de perseverar no bem, de adquirirmos conhecimento e conduzirmos a nossa elevação espiritual sempre na busca de poder alcançar os bens do mundo espiritual que nos é prometido, mas para chegarmos lá, temos uma estrada bastante longa e penosa. É uma jornada difícil, mas com boa vontade, com perseverança e com amor a Deus, às suas leis, a Jesus e aos nossos semelhantes, nós alcançaremos. Vamos agora aqui para o nosso último item, 25, que fala sobre a melancolia. Saber por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar que a vida tão amarga? É o nosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair, mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apodera de vós e vós achais infelizes. Realmente há momentos na nossa vida que a gente se sente assim, fala, comenta, olha, esse dia não é o que eu esperava, eu não estou me sentindo bem, nada para mim está correndo como eu queria, nada para mim está dando certo. Esses são parte dos momentos em que o nosso espírito tem vontade de deixar o nosso corpo, mas como todos nós encarnamos aqui com um período determinado pelo Criador, temos que suportar
todas as vicissitudes da vida, todos os tormentos, as tribulações, e suportar as dores e sofrimentos para que consigamos chegar um pouco mais leves dos nossos pecados, das nossas faltas, a um patamar mais elevado que venha compensar e dar felicidade ao nosso espírito. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo e no presente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova sobre a terra uma missão de que não suspeitais. Seja em vós devotado à vossa família, seja cumprindo os deveres, os diversos deveres que Deus vos confiou. E, se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sedes fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e deve vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Essas consolações nós vamos receber no mundo divino espiritual para quando lá chegarmos. E todos esses irmãos amorosos, benditos que nos trarão essas alegrias, nos conduzirão a um mundo melhor, são os nossos anjos de guarda, os espíritos dos nossos antepassados e daqueles espíritos de luz que nos assistiram durante a nossa trajetória aqui no planeta Terra. Nosso horário já se esvaiu, tem algumas observações em obra para fazer, mas não vamos ultrapassar o nosso horário. Espero que tenha sido claro nas nossas explanações de hoje, na nossa leitura, e convido os irmãos agora a mentalizar o Mestre Jesus, o nosso Pai Criador e a espiritualidade maior, e vamos fazer a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde um dia deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Caritas. Senhor Deus, Pai misericordioso, Mestre Jesus, Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré e toda a espiritualidade amiga, vos agradecemos por mais esta oportunidade, por mais essa lição que recebemos da espiritualidade maior, que sirva de paz, harmonia, fortalecimento para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor. Passo a palavra a você, Rita. Graças a Deus. Obrigado, senhor Arlindo. E assim eu peço a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, o mentor da nossa casa, irmão Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, amor e harmonia em cada um dos nossos corações. Boa noite a todos e até amanhã. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite.